Processo natural muito inteligente, pois nos preserva de lembrarmos de cenas e coisas com as quais normalmente não teríamos estrutura psicológica para lidar durante nosso cotidiano sem que isso nos afetasse muito. Além de que, há o fato já citado de que o cérebro físico não está lá participando do evento. 4. Pode uma pessoa em estado de vigília ver o espírito de outra pessoa que esteja em desdobramento? Sim, pode. Um desdobrado é um espírito, e pessoas que tenham clarividência podem vê-lo, mas há que se ter essa capacidade de ver espíritos, caso contrário não será possível. É possível, inclusive, e já aconteceu comigo, quando atuava como esclarecedor em uma reunião mediúnica, do médium dar passividade a um desdobrado. No caso, falei pouco com ele ao contrário do comum, ele simplesmente desapareceu no meio da conversa sem se despedir ou coisa assim. Certamente seu corpo acordou e o chamou imediatamente para si. Em conversa posterior com a médium sobre o ocorrido, ela esclareceu que a energia do desdobrado é completamente diferente do desencarnado, e ela pode sentir isso com extrema clareza. Isso nos mostra que o fator anímico está presente em um desdobrado, dando a ele realmente características diferentes e que podem ser muito úteis no socorro aos necessitados desse tipo de energias. Então não é uma hipótese que desdobrados podem ser úteis fora do corpo no socorro a espíritos em dificuldades, é um fato. 5. Na questão 425 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o sonambulismo: seria o desdobramento? Sim e não, pois no sonambulismo a pessoa realmente está fora do corpo físico, mas preso a ele, sem poder se afastar. E ela controla o corpo físico como se fosse um boneco por controle remoto, portanto, ela está desdobrada, mas não tem autonomia. Isso faz também com que ela perceba os dois mundos, o extrafísico e o físico, simultaneamente, e o fato de ela perceber essas duas realidades de forma simultânea, torna-se responsável pelas coisas que nós ouvimos falar e que parecem sem nexo. Não é que sejam sem nexo, e sim, que elas falam de coisas que nós não estamos vendo enquanto elas sim, devido ao fato de estarem parcialmente exteriorizadas ao corpo. 6. No desdobramento, nós podemos visitar outros planetas, superiores ou inferiores. Sim, podemos. O que não quer dizer que conseguiremos, pois isso depende muito mais da sintonia e afinidade vibracional de cada um. 7. Quem tem alucinação, convulsão, esquizofrenia, paralisia cerebral etc. pode ter o desdobramento? Sim, pois para se desdobrar basta estarmos em um corpo físico, este é o único pré-requisito. Há inúmeros relatos em livros espíritas de pessoas com todos esses problemas e que têm desdobramentos. E mais, fora do corpo, normalmente elas não têm o mesmo problema que quando interiorizadas, pois o corpo portador de problemas é como um filtro, como uma barreira técnica com a função de auxiliar o aprendizado e a superação de problemas pessoais, mas o espírito liberto do corpo goza de liberdade de ação e compreensão. Alguns dos maiores exemplos disso são os cegos de nascença, que fora do corpo físico enxergam perfeitamente, os portadores de paralisia cerebral que quando exteriorizados, gozam de absoluta perfeição, etc. 8. Quando percebemos o desdobramento e percebemos que saímos ou entramos por determinada parte do corpo ou por determinado chakra, como se explica isso? Não se explica, pelo menos não por enquanto. Tudo que sabemos é que pessoas diferentes saem de forma diferente e mesmo uma única pessoa pode hoje sair de um jeito e amanhã de outro, sem que saibamos exatamente como, ou melhor, por que isso acontece. 9. Qual a finalidade de um médium já nascer com a capacidade do desdobramento bem desenvolvido? Particularmente, não creio que haja finalidade específica nisso. Acredito sim, que essa capacidade tem tudo a ver com o nível de lucidez que o indivíduo apresenta dentro ou fora do corpo. Estar lúcido dentro de um corpo é certeza de também estar quando fora dele, com níveis diferentes de lucidez que variam conforme uma enorme gama de coisas. É dito que a mediunidade ordinária é fator biológico pré-determinado, não sendo possível seu desenvolvimento onde ela já não esteja presente, mesmo que de forma embrionária. Parece que o mesmo não acontece com a IA consciente, pois ela pode ser perfeitamente desenvolvida através de exercícios próprios que desenvolvem e aprimoram o nível de lucidez em qualquer indivíduo. Portanto, a lucidez é o X da questão.
o que não exclui a possibilidade dessas pessoas poderem ser utilizadas pelo plano espiritual e seus mentores, para trabalhos mais específicos que requerem essa maior ou melhor lucidez. 10. Porque o desdobramento se manifesta mais quando somos crianças e depois diminui. Justamente porque o nosso nível de lucidez é outro, e muito melhor, já que praticamente não há problemas que nos embotem a mente. Uma criança não tem grandes preocupações, além de que, está aprendendo tudo, seus sentidos estão atentos durante quase todo o tempo, pois ele precisa captar do mundo todas as impressões possíveis para seu aprendizado e seu estabelecimento neste mundo físico. Quase tudo que vê e percebe é como se fosse a primeira vez, e isso causa grande nível de lucidez. Não confundir lucidez com inteligência, raciocínio etc. A lucidez está na razão inversa ao embotamento mental. Sabemos existir um problema pouco comentado, que é o fato de nossa mente ir ao longo da vida armazenando imagens, sensações, impressões etc. E depois de bastante viver, ela começa a sobrepor seus arquivos sobre a realidade que observamos naquele momento. Assim, ao olharmos uma rosa, por exemplo, muito dificilmente estaremos vendo uma rosa nova, pois nossa mente se sobrepõe dizendo, isso é apenas uma rosa e você já viu muitas dessas. Então não prestamos atenção aos detalhes, às texturas, às cores etc. Nos esquecemos de que já vimos sim, outras rosas, mas quanto àquela em específico, é a primeira vez que ela está sobre a face da Terra, por isso nós nunca vimos antes e sua existência é por si só, uma novidade fantástica. Assim, sentir e perceber desta forma, é estar em um bom nível de lucidez. 11. Pode ocorrer um desdobramento, porque o outro lado necessita dar uma orientação a alguém encarnado, mesmo independente da vontade de quem recebe a orientação. Não só pode como é mais comum do que se imagina, e esse fato está extensamente documentado nas diversas obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. Aqui vai uma dica importante: se no meio do dia, em um momento completamente fora de hora, você sentir um sono descontrolado e imponente, se for possível se recolhe e dê uma cochilada. Você pode estar sendo solicitado por algum motivo importante. 12. Remédios, anestesias e drogas em geral podem provocar um desdobramento. Podem e são bastante comuns esses relatos, porém, o nível de lucidez, que no caso é o que faz a diferença nessas experiências, fica completamente comprometido, além de que é a maneira mais perigosa de tentarmos a experiência, devido à completa prostração e exalação de nossas energias de forma descontrolada, lembrando que em determinados locais extrafísicos, energia anímica é moeda de troca, portanto, muito cuidado nesse caso, e de forma alguma recomendaríamos isso. 13. Os bebês têm desdobramento. E quando desdobrados, sua noção de ser é de adulto ou de criança. Os bebês pouco param dentro do corpo físico, por isso, dormem tanto a maior parte do tempo. Sabe-se hoje, através de estudos de ponta da espiritualidade aliadas à psicologia, que crianças até os 4 anos de idade, têm sua noção de ser predominantemente de adulto, mesmo dentro do corpo físico, por isso, falam e agem de maneira tão diferente, muitas vezes com conversas e atitudes adultas não compreensíveis a nós e na nossa parcial visão das coisas. Falam de quando eram grandes, de quando moravam naquela outra casa, etc. E etc. Elas ainda estão muito mais lá do que cá, por isso, em seus desdobramentos são muitas vezes adultos nessa faixa etária, mas à medida que o tempo vai passando, elas vão se interiorizando cada vez mais, e a partir dos 7 anos de idade já se desdobram como crianças, e só então a reencarnação está consolidada. André Luiz em uma de suas obras fala a esse respeito. Na questão da emancipação da alma, não se trata de querer ou não querer ter a experiência. É como o sol que nasce toda manhã. Uma lei natural, um fato inevitável. A nossa dúvida ou descrença, não altera o fato e tudo o que podemos escolher, é ter ou não ter consciência do que acontece. Capítulo 13. Resumo dos sintomas para rápida consulta. Facilitando a consulta aos sintomas sentidos no desprendimento ou na volta. Para uma consulta rápida em caso de dúvida, sem que se precise ficar procurando em meio às páginas desta obra,
Coloco abaixo um pequeno e simples resumo com os mais comuns dos sintomas que se seguem a uma emancipação, ou no retorno, quando voltamos ao corpo físico depois de uma emancipação. Esses sintomas normalmente não devem levar as pessoas ao tratamento de desobsessão, mas sim, ao estudo, sobretudo do tema em específico, e talvez ao desenvolvimento de suas potencialidades. Todos ocorrem quando começamos a cair no sono, portanto, estamos saindo do corpo, ou quando voltamos ao corpo físico e estamos nos interiorizando neste novamente, ou seja, no momento do despertar. Os sintomas podem ser: sentir que se está inflando como um balão. Sentir vibrações às vezes bem fortes, aparentemente no corpo. Acordar paralisado no meio da noite. Sentir-se escorregando para debaixo da cama. Sentir que se está flutuando acima do corpo físico. Sensação de queda brusca. Começar a ouvir vozes e conversas quando se está caindo no sono. Ver luzes ou paisagens diferentes do nosso quarto de dormir. Ouvir ruídos como explosões, fortes ruídos contínuos como de máquinas trabalhando, etc. Voltar de um sonho e ao acordar, sentir uma presença estranha no quarto. Neste caso em específico, se isso não persistir, não é caso para tratamento desobsessivo, pois muitas vezes em que retornamos ao nosso corpo, algum espírito pode nos acompanhar até nosso quarto e esperar nos interiorizarmos no corpo novamente. Eles vêm por pura curiosidade sobre quem somos nós e onde vivemos, mas logo vão embora e não costumam retornar. Porém, se o fato persistir, então certamente será caso diferente e deve ser tratado como obsessão. Conclusão: as experiências fora do corpo não estão mais no rol do imaginário e são fatos estudados por milhares de pesquisadores de diversas as áreas e em todas as partes do mundo, mas para alguns povos mais antigos, as últimas descobertas nesse assunto nada trazem de novidade. Todos nós saímos do corpo físico ao adormecermos, mas a coisa vai muito além. Se sofrermos um susto muito grande de perigo de vida, somos ejetados do corpo. Se ficamos doentes gravemente com o corpo muito debilitado, abandonamos temporariamente o corpo. Se apenas relaxamos até níveis muito profundos e mesmo sem dormir, saímos do corpo. Se estamos em coma, pouco ficamos no corpo, permanecendo a maior parte do período do tempo do lado de fora. Muitas pessoas que tomaram anestesias em cirurgias tiveram experiências fora do corpo. Quando dormimos abandonamos o corpo físico, e quando desencarnamos a saída é definitiva. Enfim, parece que o difícil afinal é ficar dentro de um corpo. Há um gatilho em nosso cérebro ou nossa mente, e ele está pré-programado para quando tivermos um acidente ou coisa que o valha, e entendermos, mesmo que subjetivamente, que nossa vida chegou ao fim, sejamos ejetados para fora do corpo físico. É como uma programação mental ou cerebral, não sabemos ainda. É justamente isso que nos preserva a tranquilidade ao fazermos a passagem para um outro lado da vida. Inúmeros são os relatos de pessoas que nos momentos finais de sua existência na Terra, nos reportam que observam o corpo morrendo sozinho, como quem assiste a uma cena em um filme, e neste momento, por estarem já separados de seus corpos, não sentem dor, apreensão, medo, etc., somente uma paz indescritível. Esses relatos acontecem muito nas chamadas I.Q.M.S., ou mesmo nas informações através das vias mediúnicas após o desencarne efetivo do ser. Um amigo que passou por uma EQM, ou experiência de quase morte por afogamento, vendo seu corpo a certa distância se debatendo, nada sentia a não ser essa paz perene. Disse-me que não desejava voltar ao corpo de forma alguma, mas pensou em sua mãe, e no quanto ela iria chorar e sofrer. Foi então que decidiu voltar e reviveu, interiorizando-se no corpo novamente. Caso semelhante aconteceu com meu filho, que durante uma difícil cirurgia, se viu em um lugar maravilhoso, perfeitamente consciente de onde estava, com uma sensação de paz e perfeição indescritíveis, e disse-nos depois, ao nos relatar sua experiência, que não queria voltar, não desejava voltar ao corpo de forma alguma, tamanha a paz e plenitude que sentia. E enquanto pensava nisso, uma presença que o amava além de quaisquer parâmetros, se aproximou dele e sorrindo muito, suavemente o empurrou em direção ao corpo físico. Claro que parece haver exceções em quase tudo, e estas costumam se dar com aqueles que abreviam suas vidas pensando em fugir das responsabilidades,
assim também como ocorre com os que desencarnam com grande apego à matéria, ao corpo físico, com imenso medo da morte por desconhecer a continuidade da vida. Eles se agarram a seus corpos prolongando os momentos de agonia biológica, tentando esticar a vida em uma máquina que já não lhes dá mais suporte. Neste sentido, pensemos em quanto poderia fazer por nós, apenas uma experiência que fosse, de forma consciente com emancipação da alma, antes de chegarmos ao momento final de nossas vidas físicas. As experiências conscientes, nesse sentido, são como uma amostra, uma preparação para quando o dia chegar, para assim, naquele momento, podermos encarar o desencarne com a tranquilidade e a serenidade que o momento nos pede, evitando sofrimentos desnecessários e indesejados. E que fique bem claro, que essas experiências não acontecem a pessoas especiais, diferentes ou evoluídas de alguma forma, mas ao contrário, ela acontece a todos nós, embora poucos falem sobre elas, pois não costumam encontrar eco ou acolhida em seus relatos, sendo normalmente consideradas como portadoras de problemas psíquicos ou como obsidiadas. Charles A. Lindbergh conta que teve uma dessas experiências enquanto pilotava seu avião atravessando o oceano em 1927, e ela aconteceu devido ao profundo relaxamento em que ele entrou, sem, no entanto, cair no sono. Disse ele em sua autobiografia: eu existia independente do tempo e da matéria. Sentia que me desligava de meu corpo como imagino que um espírito se separaria. Ernest Hemingway, em 1928, durante a Primeira Guerra, foi atingido por um morteiro, e sentiu-se imediatamente saindo do corpo físico. Teve dessa forma uma experiência extracorpórea, mas ao perceber que não morreria daquele ferimento, voltou, sendo puxado rapidamente ao corpo físico. Contou sua história em 1929 no seu romance, Adeus às Armas. Experiências extracorpóreas foram ainda experimentadas por Jacques London, pelo alemão Goethe, por Shirley MacLaine, D.H. Lawrence, e isso para falar em apenas algumas das pessoas bem conhecidas. Há hoje inúmeros relatos sobre essas experiências, de homens, mulheres e crianças, conhecidas e desconhecidas, e quando explicamos às pessoas como o fenômeno se processa durante nossas noites de sono e quais os sintomas que ele provoca e que normalmente, por desconhecimento do assunto, nos passam despercebidos, todos têm alguma história para contar. Resumindo, para ser materialista hoje em dia com tantas informações que temos à disposição, é preciso mesmo um grande esforço. Aqueles que já experimentaram o fenômeno de forma consciente, não se preocupam em convencer os incrédulos, pois sabem que não é uma questão de crença, mas de experiências, vivências. Longe de esgotar o assunto, vamos parando por aqui, pois a função principal desta obra é dar subsídios para que o espírita e o espiritualista de uma forma geral, possam entender melhor este fenômeno, e assim poderem auxiliar aqueles que porventura venham em busca de socorro em suas lides espirituais. Há inúmeras obras fora do espiritismo que se aprofundam no assunto, apresentando muitas práticas para se conseguir uma experiência pessoal, explicando pormenorizadamente alguns detalhes tão importantes quanto os expostos aqui. No que tange aos meus aprendizados pessoais com o fenômeno, e falando sem meios termos sobre algumas percepções que tive durante minha vida com essas experiências, deixando um pouco de lado todas as doutrinas, filosofias e religiões e o que elas nos dizem a respeito da vida, na prática mesmo, eu ainda não compreendi perfeitamente o que estamos fazendo aqui. E quem é que compreendeu plenamente? Percebo, no entanto, que há muitas mais coisas sobre a vida e a espiritualidade, do que aquilo que os bons espíritos nos dizem. E digo isso não porque eles nos estejam escondendo coisas importantes, mas sim, porque nós ainda não temos condições de entendê-las da forma como são por sermos muito imaturos espiritualmente falando. Mais uma vez repito, excetuando-se as doutrinas, filosofias e religiões, de forma prática, eu não sei exatamente de onde viemos e nem para onde vamos, mas partindo de minhas vivências e estudos, tenho minhas conjecturas pessoais, particulares, que me levam a crer que partimos de Deus, seja esse Deus como quer que você o imagine, e a Deus voltaremos melhorados, um dia lá na frente, bem lá na frente. Só não devemos nos preocupar muito com essa chegada, pois nos desgastaremos demasiadamente tentando evoluir antes do tempo, meio que a força e rapidamente,
perdendo a naturalidade de existência, e nos esquecendo de que talvez, apenas talvez, o que importe de fato não seja a chegada, mas o trajeto, a viagem, e essa maravilhosa peregrinação humana, com toda a sua paisagem exuberante e cheia de maravilhas, e que nos estão passando despercebidas no nosso cotidiano devido à nossa pressa de chegar à pretendida evolução. E a vida que escapa por entre os dedos enquanto estamos preocupados demasiadamente com coisas sem importância real. Querer andar rápido demais, fugindo da vida como se viver fosse algo que devêssemos evitar, com certeza não seria o correto e estaríamos nos esquecendo de que não há outro lugar no universo onde o Criador esteja mais presente do que em sua própria criação, e não podemos, a pretexto de uma busca por melhor situação espiritual, compactuar com qualquer coisa. Precisamos de bom senso, discernimento, e principalmente acima de tudo, saber seguir o fluxo da vida com calma, pois ela certamente nos encaminhará ao nosso destino. Basta se soltar e ir aprendendo pelo caminho, com as coisas, com as situações e com as pessoas comuns, pois sempre serão elas no final das contas que nos ensinarão muito mais a respeito de nós mesmos. Penso também, que de todos os caminhos que o homem deve trilhar, o mais difícil deles tem apenas 2 palmos de distância, que vai da cabeça ao coração, pois quando saímos das interpretações e malabarismos mentais e passamos a atuar a partir do coração, uma verdadeira luz se irradia de nós, transmutando-se no exterior sob a forma de amor e caridade. Quem nesta vida já não sofreu, ou ainda sofre, devido às cobranças, implicações, e peripécias de sua própria mente, que situando tudo no contexto da razão, se esquece da docilidade e paz advindas do amor. Não há outro inferno além deste, onde vivem encanados e desencanados, sem perceberem que o seu paraíso está ali, apenas a 2 palmos de distância. Mas como disse, essa é somente a minha maneira de pensar, e para aquele que pensa diferente, fica todo o meu respeito, mesmo porque, como não podemos ter certeza de muita coisa, qualquer ideia que pareça um tanto lógica e sensata, pode ser igualmente válida, sobretudo, quando nos traga tão almejada paz e equilíbrio interior para continuarmos a nossa jornada. Percebi em mais de uma ocasião em que estive fora do corpo com consciência do que estava acontecendo, que somos já, seres, não perfeitos, mas incrivelmente poderosos e capazes. Em um nível muito profundo de nós mesmos, podemos tudo, sabemos tudo, nada nos é impossível, e temos um equilíbrio maravilhoso e mesmo diante deste estranho paradoxo, somos muito elevados como seres espirituais. Nossas capacidades são inimagináveis. Mas quando inseridos na matéria, tudo isso como que o desaparece, e tomamos este aspecto bobinho, e inferiorizados momentaneamente, incapacitados e confusos, erramos tanto pela vida física complicando tudo à nossa volta. Mas é também a partir desse ser inefável e poderoso que está de alguma forma no cerne de todos nós, que podemos determinar nossa vida física aqui na Terra, e muitas vezes me pergunto, por que então determinamos coisas tão difíceis de vivenciar algumas ocasiões? E penso que a resposta óbvia seria experienciar o aprendizado, experimentar o que já sabemos em teoria, aprender novas importantes lições, corrigindo falhas que percebemos em nós e que ainda nos incomodam. Já me percebi certa vez fora do corpo físico, combinando passagens de minha vida que deveriam acontecer nos dias que viriam. Eram situações difíceis, verdadeiras provas de resistência moral e de fé. Ao despertar no corpo físico, me esqueci de tudo quanto havia se passado durante a noite, mas, depois de vários dias, quando as coisas começaram a acontecer conforme o combinado, lembrei-me de imediato de tudo que acontecera naquela noite, e como me vi responsável direto pela minha sorte, pensei no ridículo de quando começamos a maldizer ao mundo e a Deus por nossas dificuldades. Não fica então muito claro para mim o porquê, sendo tão capacitados, temos que passar por esta vida tão difícil e complicada, tendo as nossas capacidades tolhidas dessa forma, mas sei, e tenho certeza, de que é muito importante que o façamos da melhor forma. Aprendendo o máximo possível e superando tudo quanto se apresente à nossa frente na forma de desafios. Enquanto ainda somos imaturos nesta existência, pensamos que devemos fazer tudo para correr atrás dos nossos desejos pessoais e egoístas, para realizá-los. Mas a cada um que não conseguimos realizar,
e serão muitos ao longo da nossa vida, podemos criar neuroses e sofrimentos desnecessários que carregaremos por muito tempo dentro de nós mesmos, trazendo doenças e desequilíbrios psíquicos de toda a espécie. Definitivamente, não sabemos o que é melhor para nós mesmos, portanto, resignação com relação aos nossos destinos está muito longe de ser a passividade doentia que creem alguns, porque realizar os desígnios de Deus para nossas vidas implica empenho, determinação, fé e força, muito além do comum das situações da vida mundana. Nascer, crescer, procriar e morrer não exige esforço algum, acontece de forma automática biologicamente falando, e trabalhar duro para colocar o pão na mesa nada mais é que sobrevivência, sem relação com vivência. E isso sim seria abandonar-se, isso sim seria inércia doentia, pois não estaríamos procurando cumprir com as nossas programações espirituais de vida, nos assemelhando ao aluno que na escola preocupa-se apenas com o comparecimento e a sua frequência, sem esforçar-se para aprender a lição ensinada. Todas as grandes figuras que passaram pela humanidade, e que deixaram de alguma forma suas lições e benefícios esta humanidade, fizeram exatamente isso. Abandonaram seus desejos pessoais e executaram os desejos de Deus para com eles, como Moisés, Buda, Jesus, Gandhi, Madre Teresa, Francisco de Assis, e tantos outros. Então a tendência é pensarmos que isso é diferente, pois esses são casos especiais, já que foram pessoas especiais. Não há dúvidas de que foram mesmo pessoas especiais, com altas incumbências, mas cada um de nós tem também a sua incumbência, que é proporcional à nossa capacidade de execução, e que jamais será menos importante por causa disso. Para um pai, trabalhador comum da massa humana da Terra, que deixa de alimentar sua família porque se perde no vício ou simplesmente abandona tudo de forma irresponsável, o erro é tão grande quanto se Gandhi tivesse desistido de sua incumbência de libertar todo um país, através de uma poderosa lição de amor. Ambos teriam falhado em sua missão e o peso seria sempre relativo a essa incumbência e proporcional aos ombros que o carregam. Todos nós temos missões em nossas vidas, e todos nós temos a capacidade de levá-las adiante. Porque as temos. O essencial é invisível aos olhos, dizia Saint-Exupéry. Portanto, a finalidade da existência só pode ser alcançada à medida que amadurecemos espiritualmente. Mas sei que é muito importante que as façamos, pois é muito importante que realizemos aquilo que viemos aqui para realizar, e sei também que quando as pessoas voltam para a pátria espiritual, a não realização de seus objetivos quando encarnados é o que mais pesa na consciência de todos. Todo o restante fica em segundo plano. Realizar os nossos objetivos divinos aqui na Terra, sem revolta, com boa vontade e determinação, é uma das maiores provas de aprendizado do amor incondicional. É prova de amor a Deus, é prova de amor ao próximo, mas acima de tudo, é prova de amor a nós mesmos e a nossos verdadeiros ideais espirituais. E para finalizar, gostaria de citar uma passagem do livro Salvo pela Luz, contando uma história real escrita pelo pesquisador, filósofo e professor, mundialmente reconhecido por suas pesquisas dos fenômenos de quase-morte, EQM, o professor Raymond Moody, que posteriormente foi transformado em um filme. Na vida real, depois de ser considerado clinicamente morto por 28 minutos, e tendo seu corpo inclusive encaminhado ao necrotério do hospital onde estava, Daniel Brinkley, um homem comum como cada um de nós, teve uma das experiências de quase-morte das mais completas já descritas, onde em seu encontro com uma luz amorosa e poderosa, esta lhe diz: você é um poderoso ser espiritual, e o amor faz a diferença. Fim.